Wonka, que é um prequel de A Fantástica Fábrica de Chocolates, estrelado pelo Timothée Chalamet, teve o primeiro trailer divulgado nessa semana. O Chalamet assume aí o papel que foi de Gene Wilder numa versão original de 1971 e que também foi defendido em 2005, sob a direção do Tim Burton, pelo indefectível Johnny Depp. Fala galera do bem, Ludi Simões sou eu. E é isso, baseado no extraordinário personagem central de Charlie e a Fábrica de Chocolates, que é o livro mais icônico, talvez o mais famoso do Roald Dahl, e é com certeza um dos livros infantis mais vendidos de todos os tempos, o Wonka conta a história incrível de como o maior inventor, mágico e fabricante de chocolate se tornou aquele amado Willy Wonka que todo mundo conhece. Dirigido pelo Paul King, que é o roteirista de filmes como Paddington, Harry Potter, Gravidade, Animais Fantásticos e tal, e uma produção realmente de peso aí, esse filme, estrelado pelo Timothée Chalamet, traz outros dois ícones incríveis aí também nas telas, que é o Hugh Grant fazendo um Umpa-Lumpa, numa versão genial aí desses pequenos seres, e o Rowan Atkinson, que para quem não lembra, é o Mr. Bean, que também está fazendo uma participação bem bacana no filme. E esse filme está prometendo trazer novidades bem legais, e uma abordagem completamente diferente, uma vez que trata da vida pregressa, do Willy Wonka, de quem foi o Willy Wonka na juventude e tal, até ele se tornar aquele inventor incrível, maravilhoso, e que fez com que tantas gerações aí se encantassem por essa história. Quando se fala em A Fantástica Fábrica de Chocolate, muita gente associa automaticamente a essa versão de 2005, que é a mais recente, é que está mais vívida aí na mente de todo mundo. Só que, na verdade, essa história começou bem antes, em 1971, quando foi lançada a primeira versão, que aqui no Brasil se chamou A Fantástica Fábrica de Chocolate. E eu me lembro muito bem do alvoroço, do rebuliço que causou isso aí na vida da garotada na época, porque eu tinha em torno de 8, 9 anos, por favor não façam as contas, e ia para os cinemas, que ficava bem perto da minha casa, e a gente podia, mesmo com essa idade, a gente podia ir sozinho e tal, com um grupinho de amigos e tal, os pais deixavam a gente lá na porta, e eu me lembro de ter assistido esse filme no cinema, porque era a diversão mais próxima que a gente tinha lá de casa, pelo menos uma centena de vezes. Então era muito legal, eu pegava meu irmão pela mão, meu irmão é 3 anos mais novo do que eu, e a gente ia pro cinema assistir, os primos quando vinham no final de semana a gente ia pro cinema também para assistir com todo mundo, enfim, era uma festa. E a Fantástica Fábrica de Chocolates acabou sendo o filme da minha infância. Tanto a versão de 2005 quanto a de 1971 são baseados no livro Charlie and the Chocolate Factory, que foi publicado em 1964. Nossa, exatamente o ano que eu nasci. Novamente, por favor, não façam as contas. O enredo das duas versões ele é bastante similar. As duas contam a história de um garoto chamado Charlie, que pertence a uma família bem humilde e que tem a oportunidade de visitar a famosa fábrica de chocolates do Willy Wonka. Só que para isso é preciso que ele encontre um dos 5 bilhetes dourados que foram escondidos em barras de chocolate que são produzidas por essa fábrica. E daí o Charlie enfrenta aventuras imensas, desafios absurdos ao longo do caminho, com o objetivo de conquistar o prêmio máximo, que era nada mais nada menos do que um suprimento vitalício de chocolate, que é coisa melhor, não tem, Nas duas versões fica bem claro que o poder aquisitivo da família do Charlie é bastante baixo. Só que na versão do Tim Burton, essas tintas foram bem mais carregadas, a gente sente muito mais o peso da carência de tudo aquilo. Na versão de 71, apesar da gente entender que a situação ali realmente era bem precária, bem complicada, a coisa era tratada com um pouco mais de leveza, então isso aí deixava as coisas um pouco mais tranquilas, um pouco mais palatáveis, Enfim, Tim Burton, sendo Tim Burton. Uma das principais diferenças entre essas duas versões é exatamente a maneira como os dois diretores fazem a gente viajar nas ondas musicais do filme. Enquanto o filme do Tim Burton apresenta um clima mais Tim Burtonesco, mais excêntrico aí, Willy Wonka and the Chocolate Factory, o original, ele possui uma atmosfera mais leve, mais divertida, lembra muito a gente os clássicos da Disney, aqueles contos mais incríveis ali da Disney e tal. E embora seja presença constante os números musicais nas duas versões, é importante a gente ressaltar essa questão. No primeiro contato com as músicas do filme do Tim Burton, eu confesso que eu tive um certo estranhamento, talvez pelo peso excessivo com que ele, carregou aí essas notas musicais da trilha sonora dele, e que, a meu ver, eles fugiram um pouco daquela temática que deveria, ou pelo menos que se pretendia ter passado. Eu não sei se houve uma sintonia muito grande entre as duas coisas. Coisa que na versão de 71, para mim, casou assim perfeitamente, ou seja, não houve nenhuma quebra aí nessa sintonia entre a mensagem e a onda musical. No filme original, os números musicais eles são muito bem executados, e eles acabam criando uma atmosfera assim para cima, bem
bem encantadora, que explicita bastante esse espírito das crianças e talvez até dos adultos, né, quando de repente se colocam frente a frente com a possibilidade de visitar uma fábrica de chocolates, né? Um aspecto que merece destaque aí é exatamente a ambientação dessa fábrica de chocolates, né, que teoricamente deveria ter sido um lugar mágico, um lugar que transportasse a gente para um universo, né, absolutamente encantador. Só que alguns detalhes visuais eles acabaram quebrando essa imersão do espectador. Possivelmente por causa das restrições orçamentárias aí, talvez, sei lá. Algumas coisas nessa versão de 1971, elas deixaram um pouco a desejar exatamente nesse quesito. Tipo, por exemplo, o Rio de Chocolate, né, onde eles navegavam, tinham altas aventuras e tal. Na tela, para mim, mesmo talvez nas primeiras vezes que eu assisti, aquilo parecia mais um poço de lama suja do que realmente um rio de chocolate, alguma coisa onde realmente você sentisse vontade de mergulhar e sair bebendo toda aquela água. Muito pelo contrário, causava até um certo nojinho aquele negócio ali. Isso sem falar que alguns objetos eram claramente feitos de materiais baratos e que não davam a ilusão, né, de que era realmente alguma coisa feita para comer. Eu acho que pequenas mudanças nessa ambientação, elas poderiam ter ajudado bastante, né? Tipo assim, esconder algumas coisas que tinham cara de objeto de loja de R$1,99, isso aí já seria bem legal e tal, enfim. Algumas coisas também que, por exemplo, a gente podia ver algumas janelas extremamente contemporâneas e tal, umas coisas bem com cara de garagem abandonada e tal, umas luminárias nada a ver também, enfim. Mas aí cabe um parêntese, e nada disso, de repente, também compromete o produto final, né? Os filmes são encantadores, principalmente a versão original de 1971. A versão do Tim Burton, na verdade, para mim pecou muito na questão do excesso de computação gráfica, digamos assim, né? Eu acho que um pouquinho mais de tinta, tecido, madeira ali poderia ter feito uma diferença gigantesca. Em determinados momentos na versão do Tim Burton, eu me senti dentro de um computador e não dentro de uma fábrica de chocolates, que deveria ter sido a proposta inicial e a preocupação, né, da direção como um todo. Mais do que qualquer outro elemento, acho que o grande mérito dessas duas produções cinematográficas está exatamente na capacidade que elas têm de contar uma história tão cativante, né, tão encantadora durante décadas, né, e que atravessa aí todas essas décadas sem perder o encanto. Isso é o principal ponto que tem que ser destacado sempre. Só que é inegável, né, que o grande destaque de tudo isso aí vai exatamente tanto para o Gene Wilder quanto para o Johnny Depp, que são os dois intérpretes do excêntrico Willy Wonka, né, nas duas versões. A atuação icônica de um e histriônica ou quase histérica do outro são um espetáculo à parte que eleva muito a qualidade dos filmes. Independente de ter assistido primeiro ao clássico e 34 anos depois a adaptação do Tim Burton, para mim o peso, né, é quase que equivalente ali, resguardando as devidas proporções. O filme do Tim Burton ele se destaca por essa atmosfera mais sombria, mais pesada, que é, né, a assinatura, é o pulso do diretor, mas a versão de 1971 ela tem essa leveza, né, e essa delicadeza, e que tudo isso sirva como uma preparação, né, para o que está por vir. Eu confesso para vocês que quando eu assisti esse trailer novo do Wonka, veio para mim um misto de sentimentos, de sensações assim incríveis, porque o que acontece? Veio toda aquela nostalgia, né, de ter assistido a obra em 1971, nas condições em que eu, né, já contei para vocês, de ter revisto essa obra agora em 2005 e de ter visto a possibilidade de entender um pouco mais como foi que essa história toda começou, porque agora a gente vai conhecer o Willy Wonka adolescente, né, jovem e tal, antes de se tornar aquele, né, chocolateiro tão famoso. Então essa possibilidade toda e essa ansiedade toda fez com que a hype aumentasse pra caramba e que a torcida para que, né, o mês do Papai Noel chegue rapidinho para que eu possa conferir nas telas do cinema sempre se realmente tudo aquilo que está sendo prometido no trailer vai ser entregue. Eu duvido que não, viu? Pelo que eu vi até agora, com certeza vem coisa boa por aí, como, né, um apaixonado pela obra, talvez eu não me decepcione. Tomara! O olhar, a respiração, né, as expressões do Chalamet nesse trailer, eles me fizeram com certeza acreditar que ele entrou não para rivalizar com os outros atores que fizeram, né, história e que defenderam esse personagem também de uma maneira tão elegante, mas sim para contar essa história com um viés diferente, né, com um DNA diferente. E isso é muito legal, não existe essa rivalidade entre os atores, existe sim uma maneira diferente, mais atual, mais jovial de contar a mesma história. O Chalamet com certeza vai me mostrar, vai me provar que ele é o Willy Wonka, exatamente como Gene Wilder também me provou e como Johnny Depp me provou, né? Cada um no seu tempo, cada um na sua versão, eles conseguiram com certeza me mostrar que isso é possível, né? O Gene Wilder deixou a gente em agosto de 2016, mas não sem antes, né, deixar uma obra
incrível deixar um filme icônico como esse, né, Fantástica Fábrica de Chocolates, que foi o filme da minha infância, com certeza, e que deve ter sido, com certeza, também o filme da infância de muitos de vocês que estão me assistindo agora. E que venha o Wonka, né, dia 15 de dezembro, que estreie com tudo que tem direito e que continue provando pra gente que sonhar sempre vale a pena e que essa história merece continuar sendo contada para toda a eternidade. I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it. Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate, and you can't sell chocolate without a shop. No daydreaming. What are we gonna do, Willie? Huh. Huh? Huh. A double huh? Do you have a pencil and paper? Uh-huh. I got an idea. I know things haven't been easy for you. They're gonna get better. You promise? I pinky promise. That's the most solemn vow there is. Where do we start? A good chocolate chip is simple. Where's this? It's just Weird. What's happening? Oh, what's a chocolate that makes you fly? Let's find out, shall we? Who's for Humberchuck? Nothing to see here. Just a small group of people defying the laws of gravity. Ladies and gentlemen of the Gallery Gourmet, my name is Willy Wonka. He's good. Too good. Pretty sure I've gained about 150 pounds in the last 2 weeks. You could change her life, Mr. Wonka. Change all their lives. Run away! Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. Here we go, Mama. Mark my words, this is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen. So you're the funny little man who's been following me. I will have you know that I am a perfectly respectable size for an Oompa Loompa. An Oompa what now? Allow me to refresh your memory. Oh, I don't think I want to hear that. Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop. E a gente se vê no próximo set. Corta!